Bom, se vocês digitarem Cielo no navegador de vocês, cielo.br, vocês vão vir para essa página do Cielo e aqui vocês vão colocar os indexadores, os descritores que vocês procuraram no passo anterior, tá? Então, para facilitar a vida, a gente vem aqui no canto esquerdo, ó, clica em português, vai aparecer essas três opções aqui de como buscar. A gente vai aqui, ó, no meio aqui, ó, o terceiro item, pesquisa de artigos, tá? E aqui tem uma série de opções de busca. Bom, então aqui nesse primeiro campo são os booleanos, que é para conectar as palavras, já já eu explico. No meio aqui a gente tem o pesquisar, que vocês vão digitar então a palavra-chave que vocês acharam anteriormente. E no campo aqui é o campo que vocês querem fazer a busca. Tem palavras do título, autor, assunto, resumo. Isso significa que quando vocês colocarem, por exemplo, palavras do título, o Cielo só vai buscar publicações que contenham no título a palavra digitada aqui. Por exemplo, comportamento sexual. Se vocês fizerem isso procurando pelo título, ele só vai, ou de maneira geral, vai reportar muito mais resultados da busca com palavras no título escrito com comportamento sexual, ou só comportamento ou só sexual, tá? Que às vezes ele não funciona 100% para procurar as duas. Então a primeira busca a gente sempre vai fazer em todos os índices. E na primeira busca também, ou pelo menos uma primeira tentativa, sem ainda olhar os resultados, a gente vai colocar só uma palavra-chave. Então aqui no exemplo, comportamento sexual, e eu vou aqui ó, em pesquisar. Se vocês apertarem o Enter, vai para uma outra tela. Tem que pegar o mouse, vir em pesquisar e clicar em pesquisar. Clicou em pesquisar, está aqui, ó. Primeira coisa que aparece na tela, diz aqui para vocês, base de dados de artigos. Diz que pesquisou todos os índices pelas palavras comportamento sexual. E diz que encontrou 196 referências que estão divididas em pelo menos 10 páginas, tá? De 1 a 10 está aqui, ó. E para a página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Página 1 de 20, na verdade são 20 páginas, 1 de 20. Então essa aqui é a primeira coisa que forma para vocês como resultado da busca. Então aqui tu já sabe se tu vai demorar muito ou pouco para fazer uma revisão do teu assunto. Então 196 artigos é um número pequeno de busca, tá? E daí, tendo feito isso, digitou a palavra-chave, achou nos resultados, aí a gente vai para as etapas de fazer a busca pelo título, tá? Antes de entrar na busca pelo título, eu vou voltar a tela aqui e vou mostrar para vocês se fosse eu usasse outra palavra, o que aconteceria. Se eu botar a palavra bullying, quantos resultados será que aparecem? Também 171. Então são assuntos que no Cielo não tem um número muito grande de publicações. Se eu botar depressão, será que vai mudar? Depressão já muda. Já tem muito mais produção com o termo depressão do que com os anteriores. Então, para depressão já tem quase 3.000 artigos que possivelmente abordaram o tema da depressão. Porque nem todos esses, na verdade, abordam a depressão e por isso que a gente faz as buscas. Mas enfim, isso apenas para dar um exemplo. Vamos seguir lá no termo comportamento sexual, vem em pesquisar e aqui está o resultado. Tá? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar os títulos de cada artigo e ver se eles têm ou não a ver com o meu tema de pesquisa. E como é que eu faço isso? Olhando o título. Então a gente quer saber sobre comportamento sexual, tá? E a gente quer saber sobre comportamento sexual em estudantes adolescentes. Então a gente tem que procurar palavras no título que nos remetam a essa informação, ou caso a gente não consiga definir pelo título, a gente seleciona igual para olhar depois e fazer a segunda busca, a parte da busca, que é olhar o resumo. Então, por exemplo, no primeiro resultado aqui, ó, depressão, satisfação sexual, função em homens com HIV e AIDS. Bom, então assim, nosso público não é homens com HIV e AIDS, portanto esse artigo nos interessa, tá?
por mais que ele tenha associação com a questão sexual, tenha relação com a comportamento sexual, é de um público que não é o público que a gente está estudando. Então a gente esquece esse artigo, a gente não vai olhar para ele, tá? Agora, olha o segundo aqui. Simultaneidade de comportamento de risco para infecção transmissível em adolescentes brasileiros de 2012. Bom, esse tem tudo a ver com o nosso trabalho da PENSE, portanto, a gente vai olhar esse artigo. Como é que a gente vai olhar? A gente pode copiar esse aqui e colocar num editor de texto, por exemplo, tá? Só que o que é difícil que ele não vai te dar link. Ou tu já pode vir aqui, ó, texto completo ou resumo e abrir numa nova aba, por exemplo. E tu vai ver o artigo, ó. Então tá aqui o artigo e eu posso ler o artigo. Mas nesse primeiro momento, a gente não vai ler artigos, a gente só vai fazer uma busca pelos artigos relacionados. Então a gente só vai fazer a pesquisa. Então, para facilitar, como é que a gente faz? A gente clica aqui, ó. Tá vendo aqui no canto? Aqui, seleciona, ó. Então aqui está selecionado. Vocês podem olhar os 200 títulos e selecionar quantos artigos vocês quiserem. Se vocês fizerem isso sem demorar muito tempo ou sem deixar o computador ligado e fazer outras coisas, esses títulos vão ficar selecionados. Eu vou mostrar para vocês agora rapidamente como é que acontece isso. Então, olhei o segundo título, me interessa. Vou para o terceiro, tá? Gravidez após gestação na adolescência. Não me interessa a gravidez, embora tenha a ver com comportamento de risco, tá? Mas eu não estou estudando gravidez, eu quero estudar o comportamento sexual no geral. Então esse artigo não me interessa num primeiro momento, eu não vou selecionar. Violência psicológica na população de gays, lésbicos, não me interessa porque não tem a ver com o meu assunto. Ejaculação precoce, não interessa. Sexualidade de mulheres com ovário policístico, não interessa, não é a nossa população de estudo. Uso de preservativo e consumo de álcool em adolescentes e jovens. Bom, essa aqui parece ter relação, porque uma das coisas que a gente viu ou a gente poderia ver seria justamente essa relação de algo que tem informações da PS. Então eu estou aqui e seleciono. Sexualidade em idosos, não adianta, não interessa pra gente. Companheirismos em casais, não interessa, tá? Prevenção no trabalho, profissionais de saúde com HIV, também não nos interessa. Então, de 10 artigos, a gente selecionou 2, se não me falha a memória, tá? E a gente avança. Vamos para a segunda, viram aqui? A segunda telinha que eu cliquei aqui, ó, tá? E assim eu vou fazer a busca desses 196 resultados. Então, seguindo, no 11º, HIV/AIDS, não interessa. Orientação sexual na escola, talvez seja interessante. Vou colocar selecionar. Percepção de risco e consumo de álcool, talvez seja interessante, vou selecionar. Modernidade e tradição, a iniciação sexual de adolescentes no Piauí, universitários. Tá? A gente quer escolares e adolescentes, então universitários a princípio não é o nosso público, embora a gente até poderia olhar, mas nesse caso não vamos. Práticas sexuais e universitários da área da saúde. Também, universitários não vamos selecionar. Se no final a gente achar muito pouco artigo, a gente pode voltar e selecionar esses com universitários. Comportamento sexual de risco em jovens. Tem tudo a ver com o nosso tema, então a gente seleciona. Papilomavírus. Não nos interessa, tá? Relacionamento afetivo e relação sexual na adolescência. Algumas reflexões. Isso possivelmente é um artigo qualitativo. Não quer dizer que ele não é importante, mas como ele já é um pouco antigo, eu não vou selecionar. De novo, caso eu chegue no final dessa busca e eu tenha achado muito poucos artigos, aí eu volto e seleciono esses que têm alguma relação, tá? Se vocês quiserem, podem selecionar já nesse primeiro momento, mas a tendência é que a gente vá selecionando muita coisa que não tem nada a ver e vá perdendo muito tempo. Então tem que ser mais objetivo. Perfil sociodemográfico de prostitutas, não tem nada a ver com o nosso estudo, a gente não seleciona. Papilomavírus, também não tem a ver com o nosso público-alvo. Então dos 20 a gente selecionou mais uns 2 ou 3. E assim a gente segue. Terceira página de busca. Rede social, comportamento sexual, tá? A princípio também não tem a relação, mas não tem a ver com o nosso tema de estudo, porque a gente não está vendo sobre prevenção. Tabacos de álcool, transtornos mentais em militares e estudantes, tá? Também é uma população muito específica, não é a nossa população. Esse outro aqui também, teenagers, intenções sexuais, também não tem nada a ver. Puerperium, que é período ali relacionado ao parto, não tem a ver. Comportamento de risco em pessoas com HIV, não.
prevalência e padrões de comportamento de risco para saúde sexual e reprodutiva entre pessoas de meia idade. Não, desculpa, de ensino médio e ensino superior. Então talvez essa poderia ter, vamos selecionar porque tem a ver com o estudo. Percepção de risco em pessoas com mais de 50 anos, não tem a ver, não seleciona. E assim a gente vai fazer para todos os resultados. Eu mostrei para vocês aqui 30, deu menos de 5 minutos, eu acho. E aqui, ó, Érica, iniciação sexual e concepção no Brasil, tem a ver, tá? Então é uma coisa que a gente faz rápido, tá? Como é que, depois que vocês fizeram toda essa busca, como é que eu vou saber os artigos que eu selecionei? Muito simples, é só vir aqui, ó. Tá vendo aqui? Sua seleção. Eu clico em sua seleção. Ele está querendo imprimir, por isso que abriu essa janela. Mas está aqui, ó. Eu selecionei 7 artigos com comportamento sexual de risco. Então tá aqui, de 37 eu selecionei. É um bom número, então não tem pouco artigo. O que sugere, mais uma vez, que eu não tenho necessidade de selecionar artigos que não têm relação direta com o meu tema de pesquisa. Em outras situações, pode acontecer que de 50 a gente não ache nenhum. Aí é diferente. Nesse caso tem bastante coisa. Aí a gente armazena essas informações ou a gente abre os textos e já lê os textos. Mas eu vou sugerir para vocês que copiem essas informações. Então, copiem aqui ó, com o mouse, selecione toda a área, cliquem em copiar. Se vocês abrirem um documento do Word e colarem as informações aqui, ó, vem aqui os resultados. De maneira geral, o Word, quando está azulzinho, significa que ele copiou o hiperlink, ó, como está aparecendo ali. Então, se tudo der certo, vocês fizerem tudo certo, vocês podem salvar esse arquivo e ter o registro então de todas as buscas pelos títulos, tá? Aí vocês vão aqui em cima, por exemplo, e colocam busca pelo título dia 13 de setembro de 2018, tá? E aí salvem esse arquivo no computador de vocês para fazer a segunda etapa depois, que é a busca dos resumos. Então essa é a primeira parte da busca bibliográfica, tá? Recapitulando, vocês têm que vir no Cielo, selecionar o idioma aqui no canto esquerdo, vai em pesquisa de artigos, digita a palavra-chave, comportamento sexual, por exemplo, e clique em pesquisar. Pesquisou, aqui viu, primeira coisa, 196 resultados, e aí vai olhar título após título e vai ver quais têm relação com o tema de pesquisa, tá? Os que têm relação a gente vai selecionar aqui no canto, tá? Vou selecionar aleatoriamente agora de novo só para relembrar. Selecionou os que têm a ver, depois de fazer a busca então dos 196, terminar toda a busca. Terminou toda a busca, vai aqui, sua seleção. E tá aqui, ó. Nesse último caso agora eu selecionei 2 e ele está mostrando 2. Seleciono com o mouse todo o texto desde o início, copio, abro um documento de Word, no qual eu vou colocar minha seleção e também vou anotar lá em cima, busca pelo título e a data, 13 de setembro de 2018. Apenas para fim de registro, para a gente saber quando é que foi feita a busca, já que novos artigos são incluídos a cada semana, mês, por aí, então a gente sabe. Salvo o arquivo no computador de vocês, para depois fazer a segunda parte da busca, que é olhar pelo resumo. Tá bem? Então essa é a primeira parte da